Bom, pessoal, vamos dar sequência então ao nosso estudo de quadriláteros, ok? Muito bem. Então vamos falar desse cara aqui, ó, o paralelogramo. O paralelogramo, pessoal, é um quadrilátero muito importante. Por quê? Porque ele é um quadrilátero que apresenta dois pares de lados paralelos. Então vamos olhar aqui para a figura? Observa o seguinte, ó. A definição dele é que esse lado vai ser paralelo a esse e esse aqui é paralelo a esse. Então, ele tem um aspecto dessa figura aqui que vocês estão vendo. E o que ele tem de tão importante assim? Bom, primeira coisa, é muito fácil provar que os ângulos opostos de todo o paralelogramo, pessoal, têm a mesma medida. Por quê? Olha a explicação, ó. Esse ângulo aqui, ele tem a mesma medida que esse. Por quê? Porque se essa reta, se esse lado é paralelo a esse, beleza? Isso aqui é uma transversal, esses dois ângulos se correspondem, né? Como nós já estudamos em os outros capítulos. Duas paralelas e uma transversal, esses dois ângulos se correspondem. Segunda informação, como por hipótese esse lado é paralelo a esse, isso aqui também é uma transversal, zorro, esses dois ângulos são congruentes. Portanto, esse ângulo tem a mesma medida que esse, certo? Olha lá o zorro. E esse ângulo aqui tem a mesma medida que esse e esse tem a mesma medida que esse. Então, os três aqui têm a mesma medida. Logo, os ângulos opostos têm a mesma medida, certo? Isso vale também, obviamente, para esse aqui e esse. Legal, essa é uma informação importante. Muito bem, se eu traçar essa diagonal aqui, dá para ver aqui dois triângulos. Bom, de novo, como isso aqui é paralelo a esse, esses dois ângulos também têm a mesma medida, alternos e internos. Olha lá, o zorro. Isso me leva à conclusão que, olha para esse triângulo aqui e olha para esse aqui, ó. Ele tem esse lado aqui, ele é comum a tanto esse triângulo quanto esse. E esse ângulo tem a mesma medida que esse. E o ângulo oposto a esse lado, que é o alfa, também tem a mesma medida que o ângulo oposto aqui. Então, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto ao lado, esses dois triângulos são congruentes. Logo, se eles são congruentes, esse lado aqui vai ter a mesma medida que esse e esse vai ter a mesma medida que esse. Logo, no paralelogramo, os lados opostos são paralelos e com a mesma medida. Olha aqui, certo? Os ângulos opostos têm a mesma medida. Olha que resultado importante, tá certo? Então não pode esquecer disso. Agora, vamos para a segunda informação aqui, ó. Se você traçar as duas diagonais de um paralelogramo, elas se cruzam ao meio, ou seja, esse ponto é o ponto médio da diagonal AC e o M também é ponto médio da diagonal BD. Então, vou até escrever isso aqui, ó. M é ponto médio das diagonais. Esse resultado é importante. Beleza, vamos justificar oralmente aqui, ó. Não é difícil, galera. Esse triângulo aqui, por exemplo, ele é congruente a esse aqui. Por quê? Nós já explicamos que esse ângulo tem a mesma medida que esse ângulo tem a mesma medida que esse. E esse lado tem a mesma medida que esse. Logo, pelo caso ângulo, lado, ângulo, esses dois triângulos são congruentes. E outra coisa, também aqui, ó, os ângulos opostos aqui pelo vértice são congruentes. Logo, todas as medidas desse triângulo são as mesmas que desse aqui. Então, significa que esse pedaço aqui, ó, essa parte tem a mesma medida que essa, e essa aqui tem a mesma medida que essa. Isso comprova que M é o ponto médio, certo? Das diagonais. Agora, vamos lá para o fundo. Vamos observar aqui o arremate. Vamos ver aqui, ó. Existem paralelogramos, pessoal, especiais. Quais são os paralelogramos especiais? O retângulo, o quadrado e o losango, certo? Qual é a diferença entre eles, moçada?
Bom, primeira coisa, todos eles são paralelogramos. Por quê? Olhem nas figuras. Todos eles possuem os seus lados opostos paralelos. Olha, esse cara é paralelo a esse cara é paralelo a esse. Então, essa figura é um paralelogramo. Esse também e esse também. Não é difícil de ver que o quadrado é o mais especial de todos os paralelogramos, porque ele reúne tudo que um retângulo tem e tudo que um losango tem. Vamos começar aqui pelo losango. O losango, pessoal, é um quadrilátero, é um paralelogramo que possui os 4 lados com a mesma medida, não necessariamente os ângulos. Esse ângulo aqui não tem a mesma medida que esse, não precisa ter, certo? Os opostos, sim, pela explicação anterior. Agora, a característica do losango é que os lados são congruentes, certo? As suas diagonais se intersectam num ponto, formando ângulos só de 90 graus. Qual é a característica do retângulo? A característica do retângulo, pessoal, as diagonais não necessariamente formam ângulos de 90. Porém, o retângulo tem os 4 ângulos congruentes também, certo? Ele tem os 4 ângulos de 90, certo? Observar que o que eu comentei aqui acontece, obviamente, aqui, só que de uma maneira especial. Esses 4 pedaços são todos iguais. Aqui, por exemplo, esse cara é igual a esse, né? Mas não necessariamente aqui. Agora, aqui não. Todos têm a mesma medida. Esse aqui, esse e esse, certo? Agora, o quadrado, ele reúne o que tem aqui com o que tem aqui. O que tem aqui? Os lados congruentes. O que tem aqui? Os ângulos congruentes. Aqui vão ter os lados e os ângulos congruentes, não é verdade? Então, o quadrado é a figura mais especial aqui. Todos esses segmentos são congruentes, se intersectam formando ângulos de 90, as diagonais, como no losango, e os ângulos aqui são todos de 90 graus. Tá ok? Então, o paralelogramo é um quadrilátero realmente bastante especial, e aí a gente vai ver que dá para bolar bastante exercícios envolvendo esses conceitos. Tá legal? Belezinha? Tranquilão?